Eu sou o professor Anil, seu professor de atualidades, voltando para falar de realidade do DF mais RI de História, Geografia e Sociedade. Nós vimos no bloco anterior, tá? E diz a boa pedagogia que deve sempre fazer uma revisão do bloco anterior. Nós vimos no bloco anterior que a capital estava em... aciona a caneta, estava em Salvador, na Bahia, vai ser transferida para o Rio de Janeiro, mas desde essa época já se defendia a transferência para o interior do país. O primeiro a defender a transferência foi o Marquês de Pombal, depois vai ser Tiradentes e depois o Hipólito da Costa com seu artigo. Não é transferido, na primeira Constituição Republicana, Brasil Império, com José de Bonifácio, já ficou a sugestão para transferir a capital para Paracatu dos Príncipes nas Minas Gerais e sugeriu o nome Brasília ou Petrópolis. Depois vamos ter o quê? A história do Santo Dom Bosco e até que vem a primeira Constituição do Brasil República, lá no seu artigo 3º, fica colocado que fica reservado uma zona de 14.400 km² no Planalto Central da República, para ser oportunamente demarcada, então estabelecida a capital federal. Foi feita a Missão Cruz para demarcar essa área, não transferir a capital, mas em 1922 vão lançar a pedra fundamental da construção da futura capital. Transferiram? Ainda não. E nós vimos que, devido a questões econômicas, políticas, isso fica parado. Até 1934. Na Constituição de 1934, já ficou colocado lá no artigo 4º. Será transferida a capital da União para o ponto central do Brasil. O presidente da República, logo, eu estou sublinhando isso aqui porque isso é importante, logo que essa Constituição entrar em vigor, nomeará uma comissão sob instruções do governo, procederá aos estudos de várias localidades adequadas à instalação da capital. Concluídos tais estudos, serão apresentados à Câmara dos Deputados, que escolherá o local e tomará, sem perda de tempo, as providências necessárias à mudança efetuada. A atual Distrito Federal passará a constituir um estado, que vai ser depois o estado da Guanabara. Gente, qual é o interessante disso aqui? É que aqui coloca que logo que for publicado, a Constituição entrar em vigor, o governo vai nomear a comissão. Detalhe, logo quando? Quanto tempo? Que eu imagino logo é assim, um dia, 2 dias, uma semana, um mês no máximo. Mas não, isso fica parado até 1946, 12 anos. Olha só logo quanto tempo durou. Vamos lembrar das questões políticas do país também. Na Constituição de 1946, lá no artigo 4º, está escrito: a capital da União será transferida para o Planalto Central. E, parágrafo 1º, promulgado esse ato, o presidente da República tiraram agora a expressão logo e colocou dentro de 60 dias, porque agora não fica a mercê de quem acha que logo é grande ou pequeno, né? Nomeará uma comissão de técnicos de reconhecido valor para proceder aos estudos da localização da nova capital. Vamos parar um pouquinho aqui para analisar. Nomeará uma comissão de técnicos de reconhecido valor, então não será concurso. Tá? Vai escolher os técnicos que eles acham reconhecido valor e assim vai ser contratado para proceder aos estudos para a localização da nova capital. Findo esses trabalhos, ou seja, assim que essa comissão terminar os trabalhos, tá, demarcatórios, o Congresso Nacional resolverá sobre a data da mudança da capital. Então vamos contratar uma comissão, ela vai fazer os estudos, vai dizer onde que vai ser a capital e aí sim, depois o Congresso vai dizer quando é que vai ser a mudança da capital. E, efetuada a transferência, o atual Distrito Federal passar a constituir o estado da Guanabara. Detalhe 2, não é assim, vou estudar de qualquer forma. Eu tenho o que, gente? Eu tenho que ter parâmetros para poder estudar. Então vai ser nomeada uma comissão de reconhecido valor. Essa comissão é chamada de Comissão de Estado para a Localização da Nova Capital. Conhecida e cai em prova como Comissão Poli Coelho, porque ela foi chefiada por Claudio Poli Coelho. E ele vai fazer os estudos. Quais estudos? Aqueles mesmos que Cruz já tinha feito. E qual é o resultado da pesquisa? Pasmem vocês, isso cai em prova, tá? Que Cruz estava certinho. Agora o que você me fala, né? Pô, se eu contratei um sujeito para ele falar que o outro estava certo, fica parecendo o quê, gente? Que eu gastei meu dinheiro fora.
Então dá uma sugestão diferente. É por isso que ele vai sugerir o quê? Que a área do DF amplie, que saia de 14.400 km², como estava lá na Constituição de 1891, no artigo 3º, tá? E vá para quanto? Que vai para 77.254 km², abarcando toda essa área. E ele já falava que isso deveria ser em função do quê? Da questão hídrica, já previa a questão hídrica na futura capital. Então ele apresenta isso para o Congresso. E aí você sabe, chegou no Congresso, isso demora ou é rápido? O Congresso trabalha devagar, quase parando ou de ré? Então ele apresenta isso para o Congresso. E o Congresso, somente em 1953, então olha aqui, só em 1953 é que o Congresso aprovou as conclusões do relatório Paulo Coelho. E foi promulgado o projeto número 1803, que autorizava o governo a definir o sítio da nova capital. Então, aprovou os estudos e agora vem a lei de 1803, que vai fazer o quê, gente? Que de 5 de janeiro de 1953, que vai falar que agora sim você pode escolher o sítio da capital. Então, com isso vai ser promulgada a lei. E lá vai estar escrito: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o Poder Executivo autorizado a mandar proceder como achar conveniente na região do Planalto Central, compreendida entre os paralelos 15 graus e 30 minutos e 17 graus de latitude sul. Parou aqui. Olha o que acontece, tá? Cruz fez os estudos. Vem Paulo Coelho, faz os estudos e fala que Cruz estava certinho. Paulo Coelho sugere essa área. Agora vem o Congresso e fala o quê? Que está autorizado a fazer outro estudo para escolher a localidade do sítio. O sítio é a localidade exata de onde vai ser a capital. Mas aonde é que ele autoriza? Aqui, nessa área? Não, ele autoriza a gente nessa área aqui, ó, nisso e nisso aqui. Ele autoriza essa área que está aqui entre 15 graus de latitude, 15 graus de latitude sul e 17 graus de latitude sul. E as coordenadas aqui em longitude, 46 a 48. Eu fico perguntando, para que Paulo Coelho fez o estudo se eles fazem o quê? Se eles descartam Paulo Coelho e falam, ó, o sítio da capital tem que ser o quê? Dentro dessa área aqui. Foi isso que eles fizeram. Tá aqui, ó. É o Poder Executivo autorizado a mandar proceder como achar conveniente na região do Planalto Central, compreendido entre os paralelos 15 graus e 30 minutos e 17 graus e os meridianos 46 graus e 30 minutos e 49 graus e 30 minutos, aos estudos definitivos para a escolha do sítio da nova capital federal. E deverão ficar concluídos em de 3 anos. E eles continuam. Os estudos mencionados nesse artigo deverão satisfazer as seguintes condições. Primeiro, clima, salubridade favoráveis. Deixa eu olhar a questão do clima. Facilidade de abastecimento de água e energia elétrica. Então, confluência de rios. Facilidade de acesso às vias de transporte terrestre e aérea. Topografia adequada, plana, solos favoráveis às edificações e existência de material de construção, ou seja, tem que ser solos que consiga suportar a construção em cima e que tenha pedra, que tenha condições para material para construir. Proximidade de terras para a cultura, para poder abastecer a própria capital. E olha só essa interessante aqui, paisagem atraente. Então a gente costuma falar que, na verdade, quando escolheram vários sítios, eles se equivaliam. E aí a paisagem atraente foi preponderante para a escolha do sítio, aonde hoje está colocado a capital. E continua mais ainda, traz o seguinte, segundo, os estudos para esse sítio deverão ser feitos na base de uma cidade para 500 mil habitantes. Agora é que você vai estar sabendo de onde é que vem a história que Brasília foi projetada para 500 mil habitantes. É da lei 1803. Essa lei traz que Brasília era projetada para ter quanto? 500 mil habitantes. Brasília é o quê? É esse sítio que vai ser escolhido. Vai ser feita toda uma comissão para escolher esse sítio. E traz mais, parágrafo 3º. O prazo para início desse estudo será de 60 dias. Tirou a questão da expressão logo, a contar da vigência dessa lei. E olha que traz o artigo 2º, gente. Em torno desse sítio, então eu tenho a área maior. Aqui dentro eu vou escolher o sítio e em torno desse sítio será demarcado
adotados os limites naturais ou não, rios ou não, uma área aproximada de 5.000 quilômetros quadrados. O que eu estou dizendo? Dentro dessa área maior, que foi determinado lá pela Constituição, de 54.000 quilômetros quadrados, que é o retângulo Belcher. Vai ser feito o quê? Vai ser escolhido o sítio. E em volta do sítio, uma área de 5.000 quilômetros quadrados, que deverá conter, de melhor forma, os requisitos necessários à constituição do Distrito Federal e que será incorporado ao patrimônio da União. Então, essa área aqui foi determinada pela Constituição. Aqui é o sítio onde vai ser a capital projetada para 500.000 habitantes, ou seja, Brasília. E aqui vai ser a área de proteção da capital, que a própria lei traz como sendo o quê? Distrito Federal. Professor, mas eu sei disso. Mas o governador do Distrito Federal, tá certo, Hollenberg, não sabia. Porque ele implica em dizer que Brasília e Distrito Federal é a mesma coisa. Tanto que ele utiliza logo governo de Brasília. Tá entendendo? Porque eu estou fazendo questão de falar. Porque eu falei para vocês, a gente tem que fazer dizendo ideologia e baseado na lei. Porque é isso que vale para a sua prova. Ainda traz mais. Logo depois vai vir uma lei que vai instituir o nome Brasília. Como eu sempre falo, gente, no Brasil, nada é feito sem a bênção de religioso e sem a autorização dos Estados Unidos. Então, por isso que agora vão contratar, em 1954, uma empresa dos Estados Unidos chamada Donald Belcher. Então, ela vai fazer toda uma análise de foto aérea, fotointerpretação, fotoanálise, para fazer o quê? Para escolher dentro dessa localidade aqui, tá certo? De 54.000 quilômetros quadrados, chamado de retângulo Belcher, a área que melhor abrigaria a capital, ou seja, um sítio para uma cidade de 500.000 habitantes. E em volta desse sítio, utilizando os limites naturais ou não, tem que ser feito o quê? Tem que ser demarcado o Distrito Federal de mais ou menos 5.000 quilômetros quadrados. E essa empresa, então, faz os estudos e apresenta 5 sugestões de sítio, definido por cores. Quais são eles? O sítio amarelo, vermelho, azul, verde e o tal do castanho. Podia ter utilizado outra cor, né? Castanho. Mas vamos lá. Gente, e quais sugestões que eles dão? Primeiro, o sítio amarelo, eles sugerem que fosse o quê? Aonde hoje é a cidade de Silvana, Vianópolis, tá? Leopoldo de Bulhões, ali perto de Goiânia. Aliás, eu sempre me perguntei, né? Se queriam trazer a capital para o interior, como estava projetado lá na Constituição, por que não utilizaram Goiânia para ser capital? Uma cidade planejada e inaugurada em 42. Isso mesmo, Goiânia foi uma cidade planejada. Se você se perdeu lá, depois você pega o mapazinho de Goiânia, você vai ver que ela é planejada. Ela é planejada em círculos concêntricos, por isso você fica rodando, tá? Gente, então tinha a sugestão de quê? De Leopoldo de Bulhões, aqui onde é hoje, o sítio amarelo. Foi escolhido? Não. Sugeriram outro, qual? O sítio vermelho, na saída para Minas Gerais, tá? Onde hoje ali, Cabeceira Grande e tal. Foi escolhido? Não. Sugeriram também o sítio azul, aonde hoje está ali Lusiânia, mais ou menos, área plana também, tá certo? Aceitaram? Não. Sugeriram um sítio verde, aonde hoje é Planaltina e Sobradinho. Foi esse escolhido? Não. Escolheram qual? O sítio Castanho. Tá, devido principalmente à sua beleza natural, porque todos eles se equivaliam em questões de água, eletricidade, clima, solo e companhia. Tá? Então escolheram o sítio Castanho. E olha só, vou até ampliar a tela para você. E em volta do sítio Castanho, que era o sítio para ser a capital e construir uma cidade para 500.000 habitantes, foi feito o quê? Demarcado o Distrito Federal. Olha só, demarcado o Distrito Federal. Então, utiliza em cima a linha do paralelo, embaixo o paralelo, e aqui utiliza limites naturais, que são o quê? São os rios, que nós vamos falar mais à frente. Então, aqui nós temos definido o quê? O Distrito Federal. Então, sítio Castanho, onde está a capital? Brasília. E em volta de Brasília vai ter o quê, gente? Vai ter o Distrito Federal. Então, vai ter a lei 2.874 de 56, que vai dar toda a localização agora da capital e mais um detalhezinho, qual? Vai estar lá no artigo 33. É dado o nome Brasília, a nova capital federal. Então não foi concurso público para escolher o nome de Brasília. Foi determinado por uma lei.
Beleza assim? Agora sim, professor, vão transferir a capital. Ainda não. E por que não? Porque tem que vir alguém para fazer o quê? Para defender a transferência da capital. E quem é que vai defender a transferência da capital, gente? Ah, professor JK. Calma, calma, muita hora nessa calma. O que acontece? JK se lança candidato. JK, como bom mineiro que era, gente, deveria fazer o primeiro comício dele aonde? Em Minas Gerais. Mas não, ele escolhe a cidade de Jataí para fazer o primeiro comício. Qual a explicação para isso? Você tem duas explicações, uma oficial e outra extraoficial. A oficial, tá, é que ele já tinha vindo várias vezes aqui em Goiás e já sempre falava em Goiás na transferência da capital. Até porque Goiânia queria que a capital estivesse aqui do ladinho de Goiânia para valorizar mais ainda. Era a consolidação da marcha para o oeste pregada lá atrás por Getúlio Vargas. Eu até gosto muito da frase dele, né? Desses chapadões infindáveis descerá a marcha civilizadora para o oeste, a marcha do oeste. Então já se falava muito. Então a versão oficial é que tinha vindo aqui antes, as pessoas sempre falavam em transferência da capital para aqui, até para valorizar a Goiânia. Então ele sabia que seria indagado sobre isso. Ele queria transferir a capital para o interior, mas ele, como bom mineiro, ele não poderia defender se não fosse para Minas Gerais. Então ele, opa, deixa o pessoal me questionar. Então diz que foi armada a situaçãozinha que eu vou contar para vocês. Essa é a versão oficial. A extraoficial é que ele tinha amante por aqui, então veio por aqui, tá? Mas o que conta é a oficial no caso. Então ele vem fazer o comício dele, estava tudo armado, o palco bonitinho para ele fazer o comício, começa a chover. Para o pessoal não ficar na chuva, fizeram o quê? Transferir o comício para dentro de um ginásio. Para dentro do ginásio. Vai colocar um caminhão, tá aqui o caminhão, na carroceria de caminhão, ele começa a falar. E ele falava sempre o seguinte, ó, que eu vou cumprir e fazer cumprir a Constituição. Eu vou cumprir e fazer cumprir a Constituição. Qual era o medo dele? Tá? Era ser eleito e os constitucionalistas não deixaram ele assumir, alegando que ele não iria cumprir a Constituição. Então ele falava sempre isso. E lá pelas tantas, de tanto falar que vai cumprir e fazer cumprir a Constituição, aparece um sujeito, tá? Antônio Soares, chamado Tuniquinho, um advogado, levanta a mão e pergunta: se o senhor for eleito, o senhor vai realmente cumprir e fazer cumprir a Constituição? JK responde o que para ele? Vou cumprir e fazer cumprir, e ai de quem não cumprir. Então ele emenda. Já que você vai cumprir e fazer cumprir a Constituição, então você vai construir Brasília e transferir a capital comando a Constituição. JK não teve outra opção não falar o que, gente? Vou fazer isso. Então agora sim, ele passa a defender nos demais discursos dele ao longo do país na campanha a transferência da capital. Isso que eu estou contando para vocês aconteceu. Isso está inclusive relatado em várias reportagens. Olha essa aqui, por exemplo. Tá? Ela traz aqui, isso aqui é uma revista comemorando os 50 anos de Brasília, traz lá ó, o diário de 4 de abril de 1955. Olha o que pergunta Antônio Soares Neto. O senhor mudaria a capital conforme determinado nas disposições transitórias da Constituição? E ele responde, cumprirei na íntegra a Constituição. Durante o meu quinquênio, farei a mudança da sede do governo e construirei a nova capital. Tá? Aqui, nas memórias de JK, ele traz. Por que construir Brasília? JK diz que a capital nasceu em Jataí e que houve a mesma indagação dos demais comícios. A ideia ajudou a fisgar apreciável apoio interior, inclusive no Nordeste. Então ele vai admitir realmente que foi essa indagação que fez mudar. O tanto que JK apresenta o seu projeto de governo, que era o plano de metas, que era 50 anos em 5, não é isso? E esse plano de metas, ele tinha 30 metas. A construção de Brasília vai ser a 31ª. Então você tem o quê? Ele é colocado depois em função dessa indagação. Eu fico imaginando o seguinte, gente, JK sendo questionado em cima aqui. Aqui ele foi pego de surpresa, se é que foi, né? Mas ele descendo depois, indo para a pousada, conversando com seus assessores. Pô, mas que goiano comedor de piqui, como é que esse moleque me aperta desse jeito? E os assessores falaram, JK, pode ser bom. Se você transferir a capital para o interior, o que acontece? Vai ter que trazer estradas. Tá? Então as empreiteiras vão lucrar com isso. Então você pode financiar a sua campanha. Olha só, olha a coisa se repetindo. Você vai construir uma cidade às pressas.
Então você vai construir uma cidade às pressas, empreiteiras vão lucrar com isso. Você pode fazer o quê? Elas podem financiar a sua campanha. Se tem estradas, tem carros. Você traz as montadoras para o Brasil, como foi trago em 56, e elas podem financiar a sua campanha. Fechou a historinha, gente? Agora sim, tranquilo? Então aí você tem agora a questão da transferência da capital. Mas você acha que foi fácil? Ou você acha que JK enfrentou resistência? Enfrentou resistência. O pessoal não queria sair do Rio de Janeiro. E falavam o quê, gente? Tá? Que a capital aqui estava causando prejuízo. Mas JK não quis nem saber. Logo que ele foi eleito, ele vai fazer a chamada Mensagem de Anápolis, em 56, que vai fazer o quê? É o projeto de lei da mudança da nova capital e vai criar a nova cap. Mas o pessoal ficou batendo nele. Ó, a inflação do período é culpa da construção da capital. As obras em Brasília são superfaturadas. Superfaturamento aqui, imagina, tá? Nós temos o quê? Lá tem propina. Propina, imagina. Desvio de verba, imagina, que é isso? Diz as más línguas, tá? Diz a história que quando iam descarregar, por exemplo, um caminhão de cimento, faziam isso aqui, ó. Você tinha o depósito aqui, entrava o caminhão, dava baixo na nota, saía, não descarregava. Dava baixo na segunda nota, saía. Dava baixo na terceira nota, saía. Na quarta nota, saía. Na quinta nota, saía. Ia descarregar, gente, lá na quinta, sexta nota. E aí você agora entende o porquê que chega gente aqui, analfabeto de pai, mãe, avô e vaca, tá? E fazer o quê? Foi milionário, montou vários shoppings, agora você entende. Né? Será que houve propina? Mas JK vai responder a cada uma dessas indagações com argumentos. E quais são os argumentos de JK? Primeiro deles, de defesa, segurança nacional. Vamos lembrar que nós estamos falando aqui do pós-Segunda Guerra Mundial e que navio da Marinha Mercante Brasileira foi afundado oficialmente por navios submarinos de bandeira alemã. Não é isso? Nós também temos o quê? Então agora se justificava. Nós também temos a questão da consolidação da interiorização da marcha para o oeste, que se deu com a construção de Goiânia. Então tá aqui, ó, em 1940, Vargas definiu o sentido da interiorização. Torna imperioso localizar o centro geográfico do país, poderosas forças capazes de radiar e garantir a nossa expansão futura, do alto dos nossos chapatões infindáveis, onde estarão amanhã grandes celeiros do país. Deverá descer a onda civilizadora para as planícies do oeste e nordeste. Ele vai utilizar também o símbolo de Brasil Novo. O povo brasileiro, aperte o cinto, tá certo? Vindo ao almoço para comprar a janta para comprar o café da manhã, não coma mais. Mas nós temos que fazer o país crescer. Nós estamos fazendo o quê? Ter uma capital nova, ter uma arquitetura toda nova. Então Brasília é sinônimo de superação. Mas eu costumo dizer, o que vai conseguir convencer a galera mesmo vai ser o quê? O argumento de segurança. Professor, segurança de novo? Sim. Só que agora é outra segurança. Já ouviu falar que Brasília é a nova Versalhes? Versalhes, castelo na França, foi construído para quê? Para tirar os nobres do meio da pobraiada que ficava pressionando os nobres. Brasília é a mesma coisa. Já parou para imaginar se a capital hoje fosse no Rio de Janeiro? Gente, meia dúzia de flamenguistas ali, tá comemorando ou reclamando de um pênalti não marcado, tá certo? Faz o quê? Já lota aquilo lá? Já imaginou se lá tivesse uma manifestação? Centro de São Paulo. Já imaginou se a capital fosse em plena Avenida Paulista? Tá? Meia dúzia de corintiano ou de palmeirense reclamando, brigando. Já faz o quê, gente? Já lota aquilo lá. Já imaginou se a capital fosse ali? Então, JK fala, o novo deputado, o novo senador, vamos para o interior. Lá você pode governar em paz. Lá você não vai ter as pressões populares. E você observa que hoje Brasília faz o quê? Ela está isolada. Inclusive a prova de manifestações. Isso aqui é grande demais. Isso aqui é grande demais. Isso aqui é a prova de manifestação. Bem, aqui nós temos uma coisa chamada o quê? Setor militar urbano, setor policial sul. E em 5 minutos, se tiver desordem, você fecha tudo. E se tiver gente vindo de fora, você para tudo aonde, gente? Nas estradas. Então agora sim você consegue convencer essa galera a fazer o quê? A ir para o Planalto Central. A vir para cá e assim fazer o quê? E assim transferir a capital. Agora sim, professor, vai transferir a capital? Ainda não. Por quê? Que falta alguma coisa. Mas se alguma coisa que falta, eu falo para você o que, gente? Depois do intervalo. É rapidinho. Vou tomar só um licorzinho de piqui e já volto pra gente fazer o nosso próximo bloco.